Amém. Então, o propósito de Deus é gerar uma missionalidade saudável em nós. O plano de Deus, que nós estamos estudando lá em Jeremias, capítulo 29, é a carta que o Senhor envia através do profeta Jeremias, ela trata de vários assuntos. E a gente tem já trabalhado esses assuntos. Nós falamos a semana passada, na parte da manhã, falamos sobre a introdução sobre o assunto. Depois, na parte da noite, nós explicamos e falamos sobre os planos de Deus e os fracassos do homem. Interessante isso. Deus, ele consegue, às vezes, quando nós erramos o caminho, ele faz um reset na nossa vida e começa a alinhar algumas coisas que estão desalinhadas. É difícil, o homem se torna, às vezes, arrogante quando tudo dá certo. Mas quando nós erramos, quando nós fracassamos, aí uma janela que Deus tem para tratar o nosso coração. E nós falamos bastante sobre isso, né, semana passada. Hoje pela manhã nós tratamos sobre os planos de Deus e o tempo. Nós não temos todo o tempo do mundo. Aqui na terra nós temos limites, ou seja, nós não vamos estar aqui por eternidade. O Senhor tem outro lugar para nós. Então, nesse tempo nós cometemos 2 erros clássicos que nós falamos, que é a questão de antecipar Deus e a questão de a procrastinação na nossa vida. Às vezes nós queremos ir na frente de Deus, nós não esperamos aquilo que Deus está fazendo conosco, nós queremos antecipar Deus, ou a gente começa a deixar a coisa para depois. Como diz o outro, vamos empurrando com a barriga e a gente vai fazer, não, amanhã eu faço, e esse amanhã nunca chega e nós procrastinamos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Falamos bastante sobre isso. E hoje à noite eu quero trabalhar e falar sobre a questão dos planos de Deus e o crescimento, né? Deus, de fato, o crescimento é parte da vontade de Deus para a nossa vida, né? Existem planos que são diversos, individuais, específicos para a sua vida, mas Deus também tem um plano coletivo para cada um dos seus filhos, que sejamos conforme a imagem do seu Filho, e ele seja o primogênito de muitos irmãos. Esse é o plano eterno de Deus, e ele está trabalhando de forma contínua na sua vida, para que você seja cada dia mais parecido com Jesus. Quem crê assim? Aí você fala, mas eu estou longe, hein? Está longe de parecer com Jesus, mas saiba que Deus está trabalhando na sua vida. E eu quero ler com você Jeremias, do versículo 29, do 4 até o 7, para que a gente possa, nesses versículos aqui, ser a base da nossa meditação nessa noite. A palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Ele diz o seguinte, é um conselho da parte do Senhor: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. 7 diz o seguinte: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. Orai por ela ao Senhor, porque porque na sua paz vós tereis paz. Na sua paz vós tereis paz. Feche os teus olhos. Quero orar pela sua vida mais uma vez. Pedir ao Senhor que possa usar essa palavra aqui para falar ao teu coração. Nós somos imigrantes num país. Muitos de nós não nascemos aqui. E há sim uma semelhança nesse texto aqui com a realidade da comunidade brasileira e de outros que nasceram em outro lugar e estão nesse país. E eu queria que o Senhor pudesse usar esse texto para falar conosco nessa noite. Pai amado, nós agradecemos pelo privilégio e exposição à Tua palavra. Pedido do nosso coração que o Senhor possa falar conosco. O Senhor conhece cada um de nós e o Senhor sabe os planos que o Senhor tem a respeito de nós.
Senhor, fala conosco, tira todo impedimento, tudo aquilo que vem trazer barreira naquilo que o Senhor quer comunicar conosco, e que o nosso coração seja como aquela boa terra, pronta para receber a semente que é a palavra de Deus. Nós agradecemos já, oramos em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? É indiscutível que a vontade de Deus que nós possamos crescer. Eu não tenho dúvida disso. Mas independente do lugar que você nasceu, independente da nação, independente do panorama histórico da sua vida, muitos sofreram, outros não sofreram tanto, mas Deus quer que nós venhamos a crescer. Esse texto reflete justamente isso, né? O crescimento, ele proporciona meios para que nós possamos entender um pouco mais aquilo que Deus está fazendo. Deus não quer que, como eu disse anteriormente, que nós venhamos a ficar estagnados na nossa vida. O crescimento é bom. Na biologia, tudo que não cresce está morrendo. Não tem outro estágio. Ou você está crescendo e vivendo, ou você paralisou e você está morrendo. Então, é a vontade de Deus que nós venhamos crescer, que nós possamos de fato fazer a diferença. Esse povo aqui é um povo que estava, como eu disse, estava exilado, ele foi desterrado, ele foi arrancado com permissão do Senhor, porque no passado eles tinham feito o que era mal diante do Senhor. E o Senhor começa agora um novo ciclo na história deles, e eles agora, com uma expectativa que isso seria um tempo curto, eles tinham a expectativa que talvez Deus ia quebrar o jugo da Babilônia em 2 anos, e o Senhor manda uma carta através do profeta Jeremias, fala, não, vocês vão ficar aí 70 anos nesse lugar, e por causa disso eu quero que vocês, nesse lugar, vocês prosperem. Que Deus maravilhoso, mesmo Ele tratando, né, situações, Ele ainda permite que o povo possa crescer, que o povo possa prosperar. Esse é o Deus que nós servimos. E aí, a gente chega a essa conclusão que é a vontade de Deus, que nós possamos crescer. Lá em Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que todos os homens sejam salvos e venham conhecer, chegar ao pleno conhecimento da verdade. Quando eu conheço a verdade, quando eu conheço aquilo que Deus quer para a minha vida, a gente começa, de fato, compartilhar, né, os sentimentos de Deus, a gente começa a entender mais o coração do Senhor. E o Senhor permite que esse povo, como eu disse, estivesse exilado, separado da sua nação, e o Senhor vem e fala com eles, especificamente, vocês vão agora edificar casas, vocês vão habitar nessas casas, vocês vão plantar aí os pomares, no versículo 5, ele fala assim, é tempo de crescer, é tempo de multiplicar, e não é tempo de diminuir. E outra coisa que eu quero que vocês façam acima disso, vocês procurem a paz da cidade que eu vos enviei, porque se a cidade tiver paz, vocês também vão ter paz. É interessante isso. Então, o que a gente vai entendendo aqui? Que Deus quer que esse povo prospere. Deus quer que você crê que Deus quer que você prospere? Sim ou não? Talvez você não pense nisso, mas Deus quer que você prospere. Prospere em quê, pastor? Prospere em toda boa obra. Deus não quer que você fique estagnado, parado, ou até mesmo que você venha retroceder na sua vida. Né? Biologicamente, nós estamos crescendo. Em todos os aspectos da vida, Deus quer que nós venhamos a crescer. Só que crescimento, muitas vezes, não é muito bem compreendido. Quais são as áreas que nós devemos crescer? Esse é o tema que nós vamos desenvolver nessa noite, porque se chegamos à conclusão que Deus quer que nós cresçamos, então nós precisamos saber que áreas são essas. Nós precisamos entender aquilo que Deus pensa. Por quê? Porque o Senhor diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz. Então, se é pensamento de paz, eu preciso entender. Se Deus quer que venhamos a prosperar, crescer, quais são as áreas? Então, nós vamos trabalhar aqui 3 áreas que o Senhor Deus fala claramente nesse texto aqui que nós lemos no versículo 5, versículo 6
e no versículo 7, são áreas que Deus quer que venhamos a crescer. E com certeza é a vontade do Senhor. Primeira área, no versículo 5 diz assim: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Versículo 5 desse texto que nós lemos. Primeira área que eu acho que é importante, porque tem muita gente que tem errado aqui nesse quesito, é a área financeira. O entendimento das finanças ou a falta de entendimento das finanças tem escravizado a muitos. E nós não saímos, a maioria de nós não saímos do nosso país, da nossa nação, porque nós não tínhamos nada para fazer lá. Nós saímos dali porque, a não ser que você seja um missionário que esteja aqui direcionado por Deus, mas você saiu do seu país primariamente porque você estava buscando oportunidades nessa nação. E muitos nessa busca de oportunidades acabam se desviando da fé e a si mesmo se tormentando com muitas dores. Então o entendimento da área financeira faz toda a diferença na nossa vida. E aí primeira coisa que a gente tem que entender sobre isso, que pobreza ou riqueza não determinam a nossa espiritualidade. Primeiro ponto. Por quê, pastor? Por que você fala isso? Porque nós temos exemplos na Bíblia de homens que foram homens de posses. Por exemplo, Abraão foi um homem que possuía muitas coisas. Seu filho Isaac, um homem rico, onde ele plantava, onde ele cavava, alguma coisa acontecia, dava água, ele prosperava. Né? Quando você vai ver o Jacó, ele quase deixou Labão doido, porque onde ele ia, ele conseguia prosperar. Então você vê a bênção do Senhor sobre esses homens de Deus. Quando você vai um pouco mais, você vê, quando começa a narrar sobre a história de Jó era um homem mais rico do Oriente. Deus prosperou aquele homem sobremaneira. Então, ou seja, nós vemos que Deus usa homens que têm posses, Deus usa homens que têm recursos, é bíblico. Mas também nós vemos no Novo Testamento, você vê uma viúva que não tinha nada, absolutamente nada. O que ela tinha, ela entrega no gasofilácio. E essa entrega dessa viúva foi tão chocante, porque tinha gente ali que tinha muitas posses e estava entregando muitos recursos, mas quando vai aquela viúva e entrega aquelas 2 moedinhas, ela chamou a atenção de Jesus, porque Jesus estava perto do gasofilácio. Gasofilácio é aquilo ali, caso você não saiba, e o Senhor observava essas pessoas entregando os seus dízimos ali, os seus recursos, e ele faz uma reunião com os seus discípulos, e ele fala, aqueles que entregaram, eles entregaram do que eles tinham sobrando. Porém, essa viúva pobre, ela entregou tudo que tinha. Então, nós podemos dizer que aquela viúva era uma pessoa pobre, não tinha recursos. Porém, a vida dela, a atitude dela agradou o coração de Jesus. Amém? Você concorda comigo? Então você vê exemplos nas Escrituras, tanto de um quanto de outro. Nós também vemos um homem, talvez seja a maior expressão, depois de Jesus na Bíblia, no Novo Testamento, que é Paulo, um homem que ele dedicou grande parte da sua vida sendo instruído nos caminhos do Senhor, mas a Bíblia não fala que era um homem que tinha muitas posses, não era um homem rico. Até pelo contrário, Paulo ele fazia tendas para se sustentar. Então, você vai ver que Deus usa, na história, nós vemos a história de Giovanni di Pietro, que é conhecido como Francisco de Assis. Aquele homem, ele era de uma família rica, mas ele chega a um ponto que ele levou uma vida bem devassa, mas um tempo ele encontra com Deus, orando, o Senhor fala com ele e ele faz um voto de pobreza. Ele larga tudo aquilo que ele tinha e começa a viver uma vida bastante humilde. Abre mão dos recursos, abre mão das suas riquezas. Então, a gente pode entender que o Senhor usa tanto aquela pessoa que foi chamada, que os planos para a vida dele, ser uma pessoa de posse, como também usa aquelas pessoas que não têm muitos recursos. E, às vezes, a gente aqui nessa terra é difícil, a gente não quer
entender muito bem isso, porque geralmente as pessoas chegam aqui porque querem prosperar financeiramente. Não é pecado, não tem nada de errado com isso. Nós encorajamos as pessoas a fazerem o que é certo, e com certeza, fazendo o que é certo, o Senhor Deus vai prosperar as pessoas, mas também temos que entender que aquelas pessoas que não têm muita posse, que talvez não vão ser ricos, essas pessoas, elas não são desprezadas pelo Senhor. A gente não pode cair no erro de uma doutrina da prosperidade, que somente as pessoas ricas ou que têm posses, essas pessoas recebem ou são favorecidas pelo Senhor. Então a gente tem que ter cuidado nisso. Isso parte de um entendimento mais claro sobre as questões financeiras. E sobre as questões de finanças, como usar o dinheiro, isso é importante, porque senão a gente, ao invés de usar o dinheiro, nós somos usados pelo dinheiro. Ao invés de estar no governo das coisas, nós somos governados. E aí a gente vê pessoas que, de fato, até amam o Senhor, até têm um histórico com Deus, mas pouco a pouco vão se desviando do caminho e elas, ao invés de governar, as suas vidas financeiras são governadas por ela. E isso é uma tragédia, isso não é parte dos planos de Deus. O Senhor tem que ser o primeiro na nossa vida, amém? Amém, igreja? A partir do momento que existe qualquer outro na frente do Senhor, que exerce o governo da nossa história, isso tem um nome, se chama idolatria, é um ídolo que vamos levantando, isso não é parte dos planos de Deus para a nossa vida. Então, eu digo sempre que a base de uma educação financeira é saber como ganhar, é saber como gastar, é saber como investir e é saber como transferir. Tem muita gente que é boa para ganhar, mas não sabe gastar. Tem muita gente que não ganha muito, mas sabe como gastar e gastar bem. Tem gente que sabe como fazer investimentos e consegue entender, né, sobre a questão de investimentos. E outros conseguem chegar até fazer esses três primeiros bem, mas na hora de transferir, não sabe transferir, ou seja, a pessoa passa e ao invés de trazer prosperidade para aqueles que são os filhos ou os netos, às vezes, infelizmente, o que acontece, o que passa são contendas e muitas famílias já se dividiram, muitas coisas. Por quê? Porque 100% das pessoas que nasceram, 100%, ninguém conseguiu levar nada para o outro lado. Ou seja, aquilo que você vai fazer aqui vai ficar aqui. Não tem condições da gente levar, não tem caixão com gaveta. Então a gente precisa saber como lidar com essas coisas. E isso é importante, isso aí é importante para os planos de Deus não serem abortados na nossa vida. Porque uma vez que nós somos escravizados, Deus fala claramente com esse povo, vocês vão prosperar nesse lugar. Mas nós não podemos permitir que a prosperidade que Deus quer nos dar, é bíblico, venha roubar os nossos corações. Nossos corações pertencem ao Senhor. Amém? Quem pode crer assim? Quem crê dessa forma? Então nós temos que, de fato, entender o que passa no nosso coração. Onde nosso coração está nos levando. Se de fato eu tenho a minha vida em ordem com Deus nessa área. A prosperidade é um plano de Deus? É. Deus quer que nós possamos fazer como Ele fala com esse povo aqui, e eu creio que Ele quer que nós aqui, aqueles que são imigrantes nessa terra, também possam crescer, possam prosperar, possam adquirir riquezas em nome de Jesus. Mas nós não podemos permitir que aquilo que nós temos conseguido nesse lugar roube o nosso coração. E aí a gente já não dedique mais a Deus. Aí a gente não tenha mais tempo para servir a Deus. Aí a gente comece a argumentar e arrumar desculpas. Por quê? Porque, de fato, aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então a gente tem que vigiar nós mesmos, para que os planos de Deus não sejam abortados na nossa vida. Deus falou claramente aqui nesse versículo, edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Claramente é uma linguagem de prosperidade, uma linguagem para esse povo desenvolver, crescer, fazer o que tinha que ser feito naquela terra, mesmo estando no exílio, mesmo estando numa nação distante. E a gente tem visto que muitos, às vezes, são
são impedidos, porque a gente fala assim, não, eu não vou fazer isso aqui não, porque eu não estou na minha terra. Eu não vou fazer isso aqui não, porque eu não estou no meu país. E a gente, às vezes movido por uma insegurança, a gente não desenvolve a nossa vida aqui. E às vezes vivemos aqui, os anos vão passando, e a gente às vezes está aqui vivendo uma vida miserável. A gente não prospera nesse lugar, porque o que está nos motivando, o que está nos levando, não é a consciência dos planos de Deus, mas talvez o medo, a insegurança e aquilo que a gente não sabe onde vai dar amanhã. Então, primeira coisa que a gente tem que entender e tem que crescer é no nosso entendimento dessa área financeira, porque é muito importante para que os nossos passos sejam firmados em Deus e nós possamos, nesse tempo que nós estamos aqui na terra, cumprir o plano de Deus, os planos de Deus na nossa vida. Outra área que ele fala no versículo 6, quero que você acompanhe comigo, ele fala assim, tomai esposas para os vossos filhos, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais, ou seja, não pense que o tempo é um tempo somente, que vocês vão voltar lá para Jerusalém. Eu quero que vocês fiquem aí, porque o tempo que vocês vão ficar aí é um longo tempo, e nesse tempo que vocês vão ficar aí, eu quero que vocês prosperem. Eu não sei assim como é que você recebe essa palavra, mas tem muitos que vieram aqui e o sentimento era aquele sentimento que estava aqui nesse povo. Esse povo, eles começaram a consultar os profetas, e os profetas ali, que não eram profetas do Senhor, diziam, em 2 anos, o Senhor vai quebrar o jugo de Babilônia e vocês vão retornar para esse lugar. O Senhor manda essa carta precisamente para falar com esse povo, não é assim, vocês vão ficar aí, o tempo que vocês vão ficar aí é 70 anos, então eu quero que vocês possam, crescer nesse lugar, e eu quero que vocês possam pensar, e o conceito que nós vamos trabalhar agora é sobre a questão do conceito familiar. Ele fala assim, vocês vão ter que ter família aí. Vocês vão entregar os seus filhos, e vocês vão dar os seus filhos a outros, ou seja, os seus filhos vão crescer nesse lugar. Vocês vão ter família nessa terra. E eu quero que vocês tenham uma família grande, eu não quero que vocês venham diminuir, não, eu quero que vocês cresçam nesse lugar. E eu já estou vendo aqui, em poucos anos, muitos de vocês estarão sim entregando as suas filhas para que casem com pessoas que talvez vão nascer aqui. Isso aí vai acontecer, gente, não tem jeito, tá? Que vocês possam sonhar com isso, e uma coisa que eu peço para que vocês possam pedir e orar a Deus, que sejam homens de Deus, homens que amem o Senhor acima de todas as coisas. E essa é a palavra do Senhor. Agora, mesmo no meio dessa circunstância, o Senhor permite que tenha assim uma situação que seja favorável. Como é grande a misericórdia do nosso Deus, E ele fala sobre família, ele fala sobre casamento e ele fala sobre filhos. Família é um projeto de Deus. Então, tente entender isso. Nós precisamos lutar pela nossa família. Falo de novo, nós precisamos lutar pela nossa casa. Nós precisamos lutar pela nossa família. Isso não pode ser tratado de qualquer jeito. Família é plano de Deus, é parte desse plano do Senhor. Nós estamos falando sobre os planos de Deus. Se tem algo que é plano de Deus, é que haja uma família forte. E nós precisamos lutar, porque nós estamos dias que se tem uma instituição que tem sido bombardeada de uma forma muito intensa, são as famílias. Para que não se preocupe com a família, para que possa desistir da família, para que possa talvez cogitar no seio da família a palavra divórcio, e eu sempre tenho a oportunidade de conversar com as pessoas, a palavra divórcio deve estar fora do nosso dicionário. A gente não deve cogitar essas coisas, nós não devemos falar desse assunto. Deus, Ele permite que nós possamos sim, em Cristo Jesus, começar de novo. Porém, tudo que a gente faz, tudo que a gente luta, a gente deve fazer com grande intensidade para que isso não venha acontecer conosco.
A família, ela deve ser preservada e nós devemos lutar por ela. Quem crê dessa forma? Amém? Pense nisso. Você está vivendo no meio de uma sociedade que tem lutado contra a família, que tem feito o possível e o impossível para destruir as famílias. E aí a palavra do Senhor vem fortalecendo justamente isso. Eles poderiam falar, não vou mexer com isso. A gente vai estar aqui só um tempo, essa não é a nossa terra, como muitas vezes é cogitado na mente do imigrante. Não, isso não é tão importante, eu não quero fazer isso aqui, porque isso aqui não é minha terra, eu não gosto desse lugar. Gente, preste atenção, tem princípios que nós devemos vivê-lo independente de onde é. Então, lute pela sua casa, lute pela sua família. Outra coisa que ele fala sobre casamento, de dar em casamento. Casamento é um projeto de Deus. E hoje o que tem sido colocado no meio das pessoas é que não precisa disso de casamento. Basta morar juntos, nós nos amamos, e aí as pessoas moram juntos 1 ano, 2 anos, 3 anos, e não se preocupam com o casamento. Gente, casamento não nasceu no coração do homem. Casamento é projeto de Deus. Amém? O que nós estamos falando sobre os projetos de Deus? Sobre os planos de Deus. Ele fala, eu é que sei os pensamentos que tem a respeito de vós, diz o Senhor. E um dos projetos, um dos planos de Deus é que nós possamos sim constituir o casamento. E nós devemos também lutar pelo casamento, para que o casamento ele consiga continuar até o dia que o Senhor Deus permitir que um dos cônjuges possa partir e estar com o Senhor. Então essa deve ser a nossa luta, nós devemos nos orgulhar disso, nós devemos lutar por isso. Isso não acontece se não for intencional, porque todos nós somos diferentes, todos nós temos os nossos, as nossas formas individuais de ser. Então, quando nós temos essa concepção que os planos de Deus são superiores e o casamento e a família são planos de Deus, nós lutamos por eles. E a nossa vida começa a fazer sentido. Se a gente abrir mão disso, a gente começa a sofrer as consequências. Outra coisa que ele fala aqui é sobre os filhos. Os filhos também são projetos de Deus. E eu fico vendo, principalmente os casais mais novos, não querem ter filhos. Às vezes fala assim, não, eu vou preocupar agora com a questão da minha vida profissional e mais tarde, quando for possível, aí nós vamos ter os filhos. Aí passa, chega aí 27 anos, 28, 30, quando já está lá quase 40, que o negócio já não está dando mais, agora vai ter filho. Aí o que acontece? Se torna uma mãe velha, um pai velho. Vai estar aí com seus 40 e poucos anos, vai um menino pequeno, poderia ter começado um pouco antes, e está andando com seu filho já junto, aí, curtindo a vida junto. E às vezes a gente vai procrastinando, a gente vai deixando a coisa para depois, porque filhos, a gente às vezes está vendo filhos como um empecilho. Filho nunca foi empecilho. Filho é bênção de Deus. Então, gente, pense nesses conceitos, são conceitos para que as pessoas possam ser felizes. Não, quando ele fala, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, para dar para vocês o fim que vocês desejam. Nós temos um casal, amigo nosso, há muitos anos. Hoje ele é um cara que ele tem, assim, muitas posses, muitas. Tem casas, tem prédios, tem muita gente que trabalha para ele. E eles tiveram a oportunidade de ter filhos e eles não quiseram ter filhos. Eles pensavam que os filhos iam atrapalhar a sua vida. Hoje eles já estão com uma idade e agora eles não sabem o que fazer com tanto recurso. Eles estão olhando e estão falando assim, vamos ter que deixar para quem? Porque os irmãos já estão velhos, e não vai deixar para irmão. Ele não tem filho. Aí ele olha para os sobrinhos, os sobrinhos estão dando trabalho, fala assim, não vou deixar para esse sobrinho me dá um trabalho, não vou querer. Então vai deixar para quem? Vai deixar para o governo. Vai deixar para uma instituição de caridade, uma coisa assim. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, os filhos são uma bênção. Então nós temos que lutar, e Deus que fala para esse povo para que possam ter filhos. E quando nós temos os filhos, agora nós cuidamos deles, para que eles possam ser
aquilo que, né, a nossa herança, aqueles que vão herdar aquilo que o Senhor Deus nos deu. Então, muito importante. Então, são conceitos, a família, o matrimônio, né, o casal e os filhos. Isso deve ser preservado, isso foi a vontade de Deus para o seu povo que estava no exílio, e eu tenho certeza que esses mesmos conceitos, eles devem ser preservados nos nossos dias. Se a gente quiser viver vida tranquila e feliz, a gente tem que, de fato, lutar pelos conceitos que já foram pré-estabelecidos pelo Senhor. A nossa casa, a nossa família, o nosso matrimônio e também os nossos filhos. Vocês concordam comigo? Amém? É o ciclo da vida, né, para que nós possamos ver aquilo que Deus está fazendo, a gente precisa passar por eles. E eu vejo que quando as pessoas eles não passam pelo ciclo da vida, que é crescer, ter os seus filhos, se darem matrimônio, né, ter uma família, a gente parece que alguma coisa está faltando. Essas pessoas elas estão vivendo, mas algo está faltando nas suas vidas. Ou seja, não são todos que foram chamados para fazer o voto de celibato. O que é o voto de celibato? É não ter esposa, não contrair matrimônio, né? Servem ao Senhor dessa forma e são felizes. Mas a maioria das pessoas, a grande maioria, foi chamada para que possa constituir família, para que possa ter um lar, para que possa ter filhos. Esse é o curso natural da vida. E se a gente, por egoísmo ou por qualquer outro motivo, talvez por vício e outras coisas, a gente não abraça os planos de Deus, a gente se torna pessoas que são frustradas na vida. Então, pense nesse conceito. Se eu quero que você cresça, você vai assim, mas eu não sei se tem aqui, não levante a mão, né? Eu estou solteira, mas em nome de Jesus, né? Tem aí uma costela aí para você, e de repente, né, ore a Deus, porque se Deus tem a vontade, né, a vontade de Deus que haja família, que haja matrimônio e que haja filhos, por que não? Amém? E outra coisa que ele fala aqui, o Senhor, através do profeta Jeremias, no versículo 7, é o seguinte, ele fala assim, ó, procurai a paz da cidade, para onde eu vos desterrei, ou seja, procurar a paz da cidade que eu enviei vocês, orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Outro conceito que eu creio que é importante, que nós precisamos crescer, é na nossa vida de oração. Interessante que o Senhor manda orar por aquela cidade. Se a gente olhar o contexto histórico, eles invadiram Israel, eles pegaram cativos os nobres, a família real, aqueles homens mais habilidosos e levaram para Jerusalém, levaram para Babilônia, e agora o Senhor vem pedir para eles orarem por esse povo. Mas o Senhor aqui explica no versículo, ele fala assim, ó, se eles tiverem paz, vocês também vão ter paz. Se eles tiverem paz, se essa cidade que o Senhor Deus permitiu que você morasse, Filadélfia, se aqui há paz, vocês vão estar em paz. Faz sentido ou não? Então ore pela cidade, ore pelas instituições que o Senhor Deus permitiu que você faça parte. Se houver paz aqui nessa igreja, você vai ter paz. Se houver paz na sua casa, você vai ter paz. Então a gente tem que desenvolver essa vida de adoração, essa vida de oração na presença de Deus, essa vida de busca intensa. Por quê? Porque isso automaticamente vai trazer paz para nós mesmos. Né? Eu estava assistindo um vídeo essa semana e eu achei interessante a declaração do ministro da Economia do Brasil. Ele falou que a economia do Brasil está melhorando, mas ele fala o seguinte, que toda a arca de Noé tem o seu pica-pau. E esse pica-pau trabalha de dentro para fora. Onde que esse cara tirou isso? Todo lugar tem o seu pica-pau. Imagina um pica-pau na arca de Noé, gente. Furar, ia ser um desastre, não somente para ele, mas para todos que estavam ali. E às vezes tem gente que é pica-pau dentro da igreja, tem gente que é pica-pau dentro das instituições, ou seja, está dentro daquele lugar, ao invés de edificar, ao invés de construir, está minando aquilo que deveria ser cuidado.
Então, ao invés de falar, ore pelas instituições que o Senhor Deus permitiu que você faça parte. Por quê? Porque se a instituição que você faz parte, no caso a igreja, ou o seu trabalho, o Senhor permitiu que você estivesse trabalhando naquele lugar. Aí você vê coisas lá que você não concorda. Você vê coisas lá que não estão de acordo com aquilo que você crê que é o melhor. Então, qual que deve ser a sua atitude? A sua atitude deve ser de orar a Deus, porque se eles estiverem em paz, se eles prosperarem ali, você vai ter paz e você vai prosperar. Assim acontece, é o mesmo princípio que acontece com a igreja do Senhor. Aqui tem coisas que talvez você fale assim, não deveria ser assim, deveria ser assado, poderia fazer dessa forma. Talvez você esteja certo. Então ore a Deus para que o Senhor Deus possa mandar recurso humano para que a gente possa fazer o que tem que ser feito, mas não seja um pica-pau dentro da arca, porque assim não ajuda ninguém. Ore a Deus. Quando a gente começa a desenvolver a nossa vida de oração, a gente ora e a gente pede pelas necessidades que nós estamos vendo. É muito difícil você orar por aquilo que está acontecendo lá no Afeganistão, porque você não está no Afeganistão. É difícil você pode até orar de uma forma genérica, aquilo que está acontecendo na África, pode, não tem nada de errado com isso, mas é tão bom você orar quando você está inserido numa situação, porque você está de fato junto daquele povo, você sabe as necessidades e aquilo que Deus tem que fazer. Então, essa é a proposta de Deus para a nossa vida, que nós possamos ser um instrumento de Deus, independente do histórico, independente do que aconteceu no passado. A gente pode sim ser canais de Deus para trazer a presença de Deus. Isso acontece através da oração. Quando nós entendemos que tem coisas que têm que ser mudadas, tem coisas que têm que ser transformadas, a necessidade é real, então a gente vai diretamente naquele que pode mudar. Não adianta nada a gente conversar com a pessoa que não vai poder mudar nada. O que se você está fazendo quando você conversa com os terceiros a respeito de alguma coisa, você só está transferindo para aquela pessoa uma necessidade que continua a acontecer. É uma forma de fofoca, né? Agora, quando você conversa com Deus, você vai estar conversando com aquele que de fato pode e quer mudar a situação. Eu creio que Deus, Ele permitiu na sua soberania que nós, através da oração, pudéssemos mudar situações. A gente não pode crer de uma forma fatalista, vai acontecer dessa forma, do começo ao fim, não. Se nós de fato orarmos a Deus e pedimos ao Senhor, o Senhor pode mudar a situação. Aí ele fala que o meu povo, que ora, que se chama pelo meu nome, se orar, ou seja, tem um processo que nós vamos achar graça diante de Deus quando nós entendemos quais são os princípios e quais são os planos de Deus, o que está no coração de Deus. Isso acontecendo, pelo menos 3 coisas acontecem na nossa vida. Eu quero começar a encerrar já colocando essas 3 coisas. Quando você ora e você busca o bem, você busca a paz da instituição, dos lugares que o Senhor permitiu que você estivesse, a primeira coisa que acontece, você começa a compartilhar o coração de Deus. Porque os planos de Deus são de paz. Deus, mesmo esse povo aqui, fazendo tanta coisa errada no decorrer da história, esse povo chega um ponto da história que o Senhor fala assim, eu vou fazer um reset, eu vou dar uma chance para vocês. Vocês vão prosperar nesse lugar, eu quero que vocês prosperem. Eu quero abençoar vocês nesse lugar. E assim, quando a gente de fato começa a se compadecer, vendo as necessidades, e a gente começa a orar e pedir a Deus para que derrame graça sobre aquele ambiente, o que acontece automaticamente? Nós começamos a compartilhar do coração de Deus. Deus quer que nós tenhamos paz. Quem crê assim, gente? Deus não quer que a gente ande de confusão em confusão, luta através de luta, luta sobre luta e confusão sobre confusão. Não é a vontade do Senhor. Então o que nós fazemos? A gente pode nos deparar com uma situação que seja desconfortável, com coisas que nós não concordamos, com situações que você fala assim, eu quero que mude isso. Então o que a gente faz? A gente ora a Deus. A gente pede a Deus que possa mudar aquela história, que possa fazer a diferença naquele lugar.
Outra coisa que acontece aqui é que a gente automaticamente, quando a gente está num lugar que a gente, ou uma nação, uma cidade, e essa cidade começa a prosperar, automaticamente, porque nós estamos ali, nós também vamos prosperar. Quando nós estamos num trabalho e aquele trabalho começa a prosperar e nós estamos ali intercedendo, pedindo Deus graça para aquele lugar, automaticamente eu também começo a ver o resultado daquilo, do fruto da minha oração, daquilo que eu estou pedindo a Deus, né? E outra coisa que acontece aqui é que eu começo a entender e fazer parte dos planos de Deus. Já chega, em nome de Jesus, já chega de sermos pessoas que só vê engenheiro de obra completa, né? Obra pronta, não dá para ser, já foi feita a obra, já está tudo no seu devido lugar. Não adianta a gente argumentar em cima de coisas que poderiam ser feitas ou não, que não foram feitas. Às vezes eu penso, né, quando as pessoas vão para uma festa, você convida as pessoas para a festa, e as pessoas às vezes comem na festa, bebem na festa, participam da festa e depois criticam a festa. Aí eu falo o seguinte, eu tenho um ditado que eu sempre falo, só pode dar opinião na festa quem esteve lá antes para ajudar a encher o balão. Se você não esteve lá antes ajudando a encher o balão, você não tem nenhum direito de dar palpite na festa. E às vezes a gente faz justamente isso, a gente argumenta, critica e faz, e a gente não entende aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. As pessoas estão passando por situações, elas também estão dentro dos planos de Deus. Deus também está mudando situações, Deus está mudando, né, instituições, Deus está fazendo a obra, Deus está se movendo e o Senhor Deus está fazendo que o plano dele se cumpra sobre as nossas vidas. O que nós temos que ter é sensibilidade para permitir, né, que a obra de Deus se cumpra sobre a vida das pessoas, sobre as nossas vidas, e que a gente veja, né, o reino de Deus expandindo e as pessoas sendo salvas, as pessoas sendo transformadas, a igreja crescendo. Gente, esse deve ser o anelo do nosso coração. Isso deve ser a disposição do nosso coração. Fazer que a vontade de Deus se cumpra, que os planos de Deus se cumpram. Se os planos de Deus não se cumprir, vai se cumprir os planos de outro. Se o plano do outro se cumprir, a gente vai perder. A gente vai estar numa situação difícil, porque ele não tem misericórdia. O inimigo das nossas almas, ele veio somente para matar, roubar e destruir. Eu quero estar debaixo da poderosa mão de Deus. Quem crê assim? Eu quero estar inserido nos planos de Deus. Eu quero estar no centro da vontade do Senhor. E se eu me desviar um pouquinho para a direita ou para a esquerda, eu quero que o Senhor possa falar e uma voz falar assim, eis o caminho, andai por ele. Porque senão a gente está perdido. E se tem uma coisa que nós temos a tendência a fazer isso, é nos desviar daquilo, da proposta que Deus tem para nós. E eu queria, nesse momento, eu queria te chamar para que você pudesse, né, nós juntos aqui meditarmos nisso que foi ministrado nessa noite. Onde está você localizado naquilo que, quando nós falamos sobre o plano de Deus, sobre os planos de Deus, onde você está? Você crê que você está, de fato, andando nos planos de Deus? Você está caminhando nos planos de Deus? Eu queria que os irmãos da equipe de adoração pudessem nos auxiliar. Nós vamos ministrar algo na vida de vocês. E eu queria que esse tempo vocês pudessem meditar sobre isso. Essa última música que vocês cantaram, pode ser? Eu acho que tem tudo a ver com aquilo que nós ministramos aqui. E eu queria que nós tomássemos esse momento aqui para a gente poder pensar nisso. Pastor, eu estou achando que eu estou fora daquilo que Deus tem para mim. Eu estou lutando contra Deus e contra os planos de Deus. Gente, por que não voltar por que não entrar no centro da vontade do Senhor? É muito melhor quando ele fala, eu é que sei os planos, os pensamentos
que eu tenho a respeito de vós pensamentos de paz e não de mal, é porque Deus sabe de fato o que nós precisamos. Deus sabe o que vai fazer bem para nós. Deus sabe aonde vai dar esse negócio. Se a gente tentar fazer aquilo que não é da vontade de Deus, nós vamos nos machucar no processo. Então, ouça, eu queria convidar que nós pudéssemos meditar. Feche os teus olhos, nós vamos adorar a Deus.